Primeiramente, fora Temer. Segundamente, oi, eu sou a Natália, tenho 23 anos e sou jornalista. Democracia, meritocracia, política, PEC, que diabo é isso? PEC significa um projeto de emenda constitucional. Em 1988, quando a Constituição Brasileira foi escrita, que é a nossa lei mais importante, os caras lá pensaram que ia dar uma treta da porra quando chegasse no futuro com um texto escrito tão atrasado. Então, eles criaram a PEC, um projeto de emenda constitucional, contando com que a história teria seu curso, o ser humano iria evoluir. Então, a gente precisaria se adaptar a esse texto, sem modificar as coisas mais importantes. Por isso, a PEC foi criada, porque assim o governo vigente pode modificar ou adicionar algumas coisas em uma lei estabelecida pela Constituição. Bom, o Brasil também é uma república federativa, regida pela democracia. No caso, os poderes estão divididos em 3 casas: legislativa, executiva e judiciária. A legislativa se trata de fazer as leis, como, por exemplo, o Congresso dos Deputados e o Senado Federal. Deles cabe a iniciativa de poder modificar uma PEC. Para que a PEC seja aprovada, primeiro o governo cria. Depois, ela tem que passar por 2 turnos no Congresso dos Deputados. Se lá for aprovada, ela vai para o Senado Federal. E se lá for aprovada em outros 2 turnos, então ela entra em vigor. E foi isso que aconteceu com a PEC 55 ou antiga PEC 241. Qualquer cidadão com o mínimo de consciência social sabe que essa PEC do teto dos gastos vai ser um grande retrocesso para o país. Então, você pode pensar comigo, mas Natália, é só a gente pegar daqui a 2 anos, quando o governo golpista sair, se não sair antes, o Odebrecht, a gente pode pegar e mudar. Só que esse é outro pequeno detalhe de uma PEC. Acontece que uma vez que ela é aprovada, ela tem que esperar no mínimo 10 anos para poder ser modificada outra vez. O que é uma grande merda. Porque se a gente tiver que esperar 10 anos para poder mudar a Constituição, então pode acontecer tudo. Emprego, jovens em educação, a saúde, um tremendo caos. O que o país já está vivendo atualmente, mas que, deixa eu te falar, vai piorar. Por isso, o grande fuzuê para a gente não conseguir aprovar esse negócio. Mas no final das contas, acabou sendo aprovado. Ou seja, tá todo mundo fudido. Então, agora, como é todo esse problema, você também pode pensar, é só não cumprir. A Odebrecht está aí 43 vezes mencionado, o AS vai rodar e ninguém quer esse governo. Então, o que é que a gente vai fazer? Não cumprir. Também não é tão fácil assim. Acontece que se a gente não cumprir uma PEC, quem paga o pato, como sempre, é o povo. A punição, em caso de que uma PEC não seja cumprida, é, por exemplo, a perda do direito a fazer concursos públicos. 2016 foi uma merda. E eu acho que todo mundo concorda com isso. Já deu, acaba 2016. O problema é que com essa PEC aprovada, a gente vai viver o 2016 até 2036. Com todo esse lance da PEC aí, o que a gente vai fazer? Muitas tretas. O cidadão não pode fazer muito. Realmente mudar uma PEC é a questão de judiciário, Supremo Tribunal Federal e toda essa treta aí que a gente não mexe. Mas o que a gente pode fazer é pedir aos orixás e a todos os santos que amparem o país, porque a verdade é que estamos na merda. O que a mídia e os jornalistas que apoiam o governo golpista querem vender ao cidadão é que essa PEC é necessária, porque o brasileiro paga mais, ou seja, gasta mais do dinheiro que ele tem. O problema é que durante 20 anos os gastos em saúde e educação, por exemplo, além de outras coisas, vão estar congelados ao ano anterior, tirando a inflação. É uma coisa muito matemática de se falar. Mas voltando ao tema principal, com esses gastos congelados, a gente não vai evoluir. Também não estamos fazendo isso atualmente, mas é um pequeno detalhe. A educação também é necessária, porque, se você não sabe, a população brasileira está envelhecida. Precisamos de jovens para tirar o país adiante. Então, se os jovens não estudam, não tem ingresso. Por quê? Porque os velhinhos precisam receber sua aposentadoria. Os caras trabalharam a vida toda para isso. Eles merecem. Olá, avó. Então, é isso que está acontecendo com o país. Estamos tudo indo para um poço de merda.
O cidadão pode fazer muito pouco em relação a isso, como já foi dito. A única coisa que a gente pode fazer é a nossa parte, divulgar, reclamar, pedir satisfação ao governo, coisa que eles não vão dar igualmente. Mas a gente tem que mostrar que está sabendo do que está acontecendo para poder debater, não só na mesa do bar ou nas jantar de família do Natal. A gente precisa saber que o país precisa também da gente. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer coisa que esteja te incomodando em relação à política brasileira, manda aqui pra mim e a gente vai tentar resolver. Queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu cachorro, minha avó e pra Xuxa. Não é legal falar que um governo é ilegítimo, mas tem aquela coisa chamada liberdade de expressão que eu venero muitíssimo sendo jornalista e sendo cidadã brasileira. Então, aí vai pra você, governo ilegítimo. A gente estuda, se mata pra conseguir um negócio e depois não consegue. E eu tô muito irritada, mas isso não vai aparecer no vídeo.